Fala, meus amigos, tudo bem? Até que enfim chegou o grande dia. A gente vinha anunciando já há quase 2 meses sobre esse workshop, onde nós vamos falar sobre projetos fotovoltaicos, principalmente focado em usina de investimento. Nós vamos falar sobre projeto, execução, documentação, e hoje eu trouxe aqui o Ítalo, que é o nosso gerente de projetos. Ele é responsável por toda a questão dos projetos que é apresentado para o cliente, os projetos que vai para o pessoal de campo, os projetos que é aprovado pela concessionária, que são coisas distintas, onde ele faz tudo no auxílio do Revit, que é um programa da plataforma BIM. Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Ítalo, sou engenheiro civil, tenho uma vasta experiência em projetos utilizando a metodologia BIM e nos últimos anos tenho trabalhado bastante com projetos de usina fotovoltaica com auxílio do Revit. Como alguns já me conhecem que acompanham no Instagram, meu nome é Anderson Veras, eu sou engenheiro eletricista, sou engenheiro de segurança do trabalho e eu venho falando um pouco, quase todos os dias no Instagram, sobre a questão da metodologia de construção de usinas de investimento, sobre projetos, sobre algumas normas técnicas. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha trajetória profissional. Eu estou no mercado há mais ou menos 10 anos trabalhando com projetos fotovoltaicos. E no início existiam poucas empresas que atuavam nesse mercado, mas nos últimos anos cresceu bastante o número de empresas e com isso tem aquela velha lei da oferta e procura. Só que o que estava acontecendo? Muitas empresas estavam colocando um valor muito abaixo do mercado, onde praticamente não se pagava nenhum material. E foi aí que eu vi a necessidade de inovar com usinas de investimento para um público mais seleto, um público que estava carente de investimento, porque só existia aqueles mesmos investimentos já há muito tempo, que era poupança, construção de casa para locação, CDB, enfim, aquelas outras. Então, foi apresentado para os clientes de uma forma muito interessante o retorno desses investimentos e vem crescendo bastante a procura. Antigamente eu precisava mostrar detalhadamente, passo a passo, como é que funcionava a usina de investimento. Hoje não, os clientes que já vêm falar comigo querendo contratar o projeto de usina de investimento, ele já sabe praticamente tudo, porque é algo que está ficando popular. E é aí que eu vou contar para vocês, mastigado, o que eu tive que fazer todos esses anos para poder alcançar esse cliente. Primeiro, eu precisei inovar na minha apresentação. Eu fazia uma apresentação ainda daquela forma, PDF, mostrando... Não, hoje eu já mostro o projeto, como vai ficar em 3D no Revit. Eu apresento uma planilha de custos para ele vê realmente em quanto tempo e quanto que ele vai receber mensalmente da sua usina de investimento. E isso é o que eu vou te ensinar hoje. Com essa estratégia, eu saí de um faturamento mensal muito brigado de R$300 mil por ano para um faturamento de R$1 milhão em apenas um mês, com apenas 4 clientes, 4 usinas de investimento com um valor de R$250 mil, eu consegui um faturamento de R$1 milhão. E hoje eu consigo me destacar de outras empresas que não oferecem o serviço que eu ofereço, com a qualidade, com a segurança, que é o que o cliente investidor quer. Ele quer saber da usina dele gerando energia e dando dividendos todos os meses para ele. Além da execução, eu também entrego todo um plano de manutenção onde o cliente não tem trabalho nenhum. Entendeu? O perfil do cliente do investidor é esse, é não ter trabalho. Ele só quer olhar todo mês a conta dele e verificar o dividendo lá na sua conta. E aí, Ítalo, eu queria que tu contasse um pouco como foi esse passo, né? Como foi que a gente fez essa virada de chave de um projeto que a gente trabalhava praticamente no AutoCAD, apresentação em PDF, para um projeto mais bem detalhado. O cliente ele consegue ver como realmente a usina dele vai ficar. Pois é, Anderson. Uma importante estratégia que nós implementamos foi a utilização do Revit para desenvolvimento dos nossos projetos. Porque assim, nós temos uma visualização do modelo uma maquete virtual de como vai ser executado. Inclusive, o cliente, por ele não ser tão técnico, se a gente só ficar apresentando para ele sem mostrar, ele acaba que não entende muita coisa, ele vai querer só falar de preço,
ele não entende muito bem. Então, quando a gente mostra a diferença do nosso produto para o da concorrência, ele realmente entende. A gente mostra todos os detalhes, como é que a gente faz, qual é o tipo de material. Então, ele podendo visualizar ali no momento da apresentação, faz muita diferença. Isso é o que está fazendo a gente fechar vários projetos. Exatamente. Não só isso, mas no desenvolvimento do projeto, nós conseguimos fazer uma análise do sombreamento para poder, assim, definir um melhor layout de como vai ser a nossa usina e ter um melhor aproveitamento da energia solar. É verdade. Com o projeto de dimensionamento, a gente consegue já analisar o terreno e verificar quantas placas vai caber, quanto que vai gerar naquele terreno. Então a gente já Exatamente. entrega tudo para o cliente. Então o cliente, se ele tiver um terreno com 600, 800 mil metros quadrados, a gente vai dizer qual é a capacidade de geração daquele terreno. E não só isso, com uma boa documentação e locação das estruturas exatamente onde vão ficar, isso facilita na hora de execução com a equipe de campo. É verdade, Ito. O que é que acontece? Quando a gente entrega um projeto na mão do nosso encarregado, ele já vai fazer todo o planejamento para que aconteça aquela obra da melhor forma. Então, quando a gente faz o projeto antes de deixar tudo preparado, é quase impossível ter algum tipo de erro. Então, isso nos poupa tempo, nos poupa dinheiro, fazendo o quê? Aumentar ainda mais a nossa rentabilidade. Por quê? Porque hoje a gente tem a certeza do valor que a gente vai gastar em cada obra. Então, com isso, a gente consegue apresentar um orçamento mais eficiente, individual para cada tipo de projeto. Então, o que é que acontece? Hoje a gente consegue planejar os custos, fazer o planejamento de compra. A gente não faz compra em excesso para estar material estocado que a gente não vai utilizar. A gente também não compra de menos. Imagina, a gente viaja para outros municípios e não leva o material correto. Então, o que é que acontece? Alguns municípios não tem lá uma grande empresa que possa nos fornecer um material que seja necessário para a execução, mas quando a gente já faz o nosso dever de casa, que é o projeto, que é a lista de material, é 99% de certeza do projeto estar fidedigno ao projeto com a execução. Então, Ítalo, para quem esperou até agora, eu tenho certeza que está muito ansioso para ver como é que a gente faz, como é todo o passo a passo de apresentação do nosso projeto. É isso que o pessoal quer ver agora, nós vamos mostrar tudo para eles. Pois é, Anderson, vamos lá. Então, vindo aqui no Revit, eu consigo demonstrar melhor todas as estratégias que nós temos utilizado para melhorar o nosso serviço e as nossas implementações. Com a construção virtual, do modelo virtual, nós conseguimos analisar possíveis incompatibilidades que podem acontecer durante a execução e prever já estratégias que mitiguem, né, que acabem com essas possíveis incompatibilidades e, consequentemente, o retrabalho, certo? Não só isso, com a construção virtual, tudo que nós temos modelado aqui, tudo que nós temos desenhado, fixado, realmente são tratados pelo programa como materiais. Então, por exemplo, se eu tenho uma estrutura de placa, uma estrutura de painel, ele conta aqui como realmente um painel. Então, se eu selecionar todos, por exemplo, ele faz a quantificação de todos os painéis que existem nesse projeto. Nesse exemplo aqui, nós temos 154, certo? Então, vindo aqui em planta baixa, algo muito importante aqui no projeto também é a localização do nosso terreno realmente nas coordenadas que ele vai ser executado. Ah, Ítalo, e por que que isso é muito importante? Eu te digo, é muito importante na análise do sombreamento. E o sombreamento, na verdade, o Sol, em diferentes estações do ano, ele vai modificar suas posições, certo? Então, por exemplo, no verão é totalmente diferente do inverno, dependendo da sua região, certo? Então, esse estudo do sombreamento é muito importante para a definição do layout da usina, ter uma melhor rentabilidade e melhor geração de energia, certo? E a definição do layout com relação
a parte da execução, certo? Então, aqui no nosso projeto, além de colocar as coordenadas, nós também definimos aonde realmente vai ser o norte verdadeiro, né? E o norte do projeto. Aqui, por exemplo, nós estamos no norte do projeto, mas se eu colocar na opção de norte verdadeiro, ele vai modificar o terreno para onde realmente o terreno está alocado, certo? Mas por facilidade de modelagem, nós modelamos no norte de projeto, certo? Então, nós temos aqui a nossa usina modelo, né? Um exemplo de como executamos. Então, tem toda a parte estrutural. Vou abrir um 3D aqui para demonstrar melhor. Temos toda a parte estrutural dessa usina, as ligações de cabeamento entre as placas, não só isso, mas o cabeamento passando pelos eletrodutos. Esses eletrodutos eles são parametrizados e esses cabos são quantificados, certo? Então nós temos uma noção exata do que vai ser utilizado no projeto. E temos toda a parte de construção civil, né? Tanto na localização do terreno, nas nas construções ao entorno, né, o cercamento, portão, casa de quadros, poste de medição, certo? Então aqui, partindo para a análise solar, que é algo que eu já disse anteriormente, né? Vou abrir aqui uma análise solar e demonstrar aqui para vocês. Com a análise solar eu posso fazer tanto uma análise mais manual. Eu vou colocar aqui só uma sombra mais forte para ser melhor, ter uma melhor visual, certo? Pronto, deixar a sombra um pouco mais escura. Então aqui no nosso modelo eu consigo na análise solar ter uma análise manual. Então aqui eu vou saber exatamente qual horário eu vou ter uma incidência de sombra nas placas posteriores, né? Então, ó, por exemplo, nesse exemplo que estamos aqui, às 3h42 do dia 21 de junho, é onde vai começar a existir uma sombra nas placas posteriores, certo? Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Ó, aqui nós percebemos a sombra começando a atingir nos níveis posteriores, certo? E não só isso. Durante a análise solar, nós conseguimos fazer realmente aquele estudo que eu comentei sobre a estação do ano, né? Onde realmente o Sol vai estar posicionado dependendo do ano, e aí conseguimos colocar a data e ver o horário para definir assim uma melhor layout da nossa usina e uma melhor locação das nossas estruturas, certo? Partindo desse ponto, nós temos a planta de estruturas, onde ela tem toda a parte de documentação e detalhamento, né, do que precisa ser levado para campo, o que vai ter que ser executado. Então é muito importante nós termos essa documentação da parte estrutural, com a questão na execução, certo? E por fim temos todo o estudo com relação à eletricidade, né? Com relação aos componentes elétricos que vão demandar na nossa usina. Então, fazemos toda a modelagem de como vai ser executado. Temos também a parte de documentação, né, dos materiais, tanto das caixas de passagem quanto os eletrodutos. E aí nos eletrodutos tem as suas respectivas bitolas e os cabos que estão passando por elas, certo? E é por isso, meus amigos, que a gente criou esse curso Usina Fotovoltaica 3D com auxílio do Revit. Outra coisa, esse curso é para quem é mais avançado e também para quem não entende absolutamente nada, pois a gente tem um módulo
para quem é iniciante, do zero, vai aprender tudo. E hoje você que está aqui vai adquirir o nosso curso com 20% de desconto, onde o cupom está no descritivo desse vídeo. O link também é só você ir lá, clicar e adquirir. E não perca essa oportunidade, sem falar que é um curso que fica gravado na sua plataforma e você acessa ele quantas vezes for preciso. Então, bateu uma dúvida, esqueceu alguma coisa, você vai lá e confere, tá? É uma excelente oportunidade, você vai aprender tudo o que eu levei mais de 10 anos para aprender. Você vai ter tudo ali resumido, prático e com a certeza de um negócio que está dando certo. Então, não deixe de aumentar o seu faturamento, a sua qualidade no serviço. Então, eu gostaria de agradecer todos que acompanharam o nosso workshop até agora e até a próxima oportunidade. Gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui conosco, né, no nosso workshop. Podemos desfrutar essa experiência e demonstração das nossas estratégias. E segue nossos contatos. Qualquer coisa, é só comentar aí no nosso vídeo que nós vamos estar respondendo. Até mais!